Gente, boa noite, estamos de volta com mais uma edição do nosso podcast Papo Máximo, contando sempre com participações especiais, compartilhando os mais variados e melhores conteúdos. E hoje estamos tendo a alegria de contar com a participação do Dr. Felipe, que é médico de família e comunidade. Vamos falar sobre o tabagismo. Antes, gostaria que o senhor se apresentasse para a nossa seleta audiência. Doutor, seja bem-vindo. Obrigado, Ângelo. Obrigado a todo mundo que ouve aqui a gente. Boa noite. Como o Ângelo disse, meu nome é Felipe, sou formado em Medicina pela Faculdade de Barbacena, atuo aqui no município há 7 anos, no PSF Novo Horizonte, sou médico de família e comunidade. E agora eu estou fazendo parte também do grupo de combate ao tabagismo, de Mãos Dadas para o Futuro. E esse projeto tem dado muito certo, muito resultado, não é, doutor? Olha, o projeto ele é bem antigo, tendo em vista ambiente nacional. Né? E a gente vê que a população, para realmente conseguir parar de fumar, ela tem que já ter essa decisão de querer interromper o tabagismo, por conta própria também. Primeiro, parte da pessoa. Porque quando uma pessoa participa do grupo, sem ter o desejo convicto de interromper o ato de fumar, né, o fumo, essa pessoa ela não consegue um resultado bem importante. Né? Porque a pessoa está lá muitas vezes no grupo, por pressão de algum familiar, né, algum amigo que está falando para ela ir, mas ela ainda não estava querendo fumar. Então esse não era o melhor momento para ela estar participando do grupo, além do grupo ajudar, né, realmente essa pessoa a ter consciência dos danos que o cigarro causa, dos benefícios que parar de fumar pode trazer para ela. Mas para o grupo ser realmente efetivo, a pessoa ela já tem que entrar no grupo com a decisão tomada de querer parar de fumar. Né? A decisão primeiro parte dela. Doutor Felipe, então nem todos estão dispostos a abrir mão do cigarro? Muitos ainda não estão dispostos porque não sentem, né, o real impacto do cigarro na vida delas. E aí cabe, né, a atenção primária ao médico de PSF alertar ao paciente dos riscos que ele está sofrendo em fumar. Doutor, em relação ao projeto, além da sua participação, quais outros profissionais participam? Olha, a ideia do grupo de Mãos Dadas para o Futuro é justamente mostrar para a população que ele não está sozinho nesse ambiente. Então ela está de mãos dadas, tanto com profissionais, quanto também com a própria população que está participando do grupo. Então no grupo a gente tem a presença de enfermeiros, psicólogos, profissionais de educação física, farmacêuticos, o próprio médico que está lá presente, dentistas, cada um tendo uma função dentro do grupo, para todo mundo estar de mãos dadas, buscando um futuro melhor para esse paciente. E o resultado desse projeto? Olha, em modo geral, a média que a gente tem é de 30% a 50% das pessoas conseguem interromper 100% o tabagismo com o grupo. E isso depende muito, como eu disse, da vontade do paciente realmente em estar participando. O grupo ele vai dar o apoio que o paciente precisa para poder abandonar o cigarro. Doutor, o que é considerado tabagismo? O tabagismo ele é considerado uma doença crônica, onde a pessoa ela fica dependente da nicotina. Então, tanto fisicamente quanto psicologicamente, ela está dependente da nicotina. Doutor, o Brasil ainda tem índices altos de fumantes? A tendência dos índices é ir diminuindo cada vez mais de acordo com que os programas vão sendo divulgados, como no seu caso aqui a gente está conseguindo fazer. A gente tinha uma média antigamente, quando a população ainda tinha contato até com propaganda de cigarro na televisão, uma média de 30% da população era fumante ativo. Hoje esses índices estão caindo cada vez mais, estando média aí de 10% a 12% da população ainda é uma fumante ativa. Você via mais pessoas com cigarro, né, na boca ali e tal. Muito mais, sim. Era moda, né, doutor? Isso, né? Tempos atrás. Com o tempo de as leis tendo a proibição de fumar em ambiente fechado, né, colocando, né, propagandas antitabagistas nas próprias caixas de cigarro, isso aí vem fazendo a diminuição, né, do número de pessoas que vem fumando. E traz, de fato, prejuízos para a saúde, né, doutor? Isso está comprovado. Com certeza, né? Fumar, além de o mais óbvio de todos, né, que é aumentar o risco de câncer, aumenta o risco da pessoa ter um problema de pressão alta, AVC, infarto. Então, o cigarro, além de aumentar vários tipos de câncer, como estando presente nele mais de 70 substâncias que são cancerígenas, né, o cigarro também traz problemas de risco cardiovascular, AVC, problema de circulação nos membros inferiores, né, diminui a questão da infertilidade também, traz riscos durante a gravidez de baixo peso na gestação do feto, né, e várias outras doenças estão relacionadas com o cigarro. Existe diferença entre fumante ocasional e dependente? Olha, cigarro, não existe uma dose segura para o cigarro. Então, você fumar pouco cigarro, um cigarro, ou você fumar muitos cigarros, isso não muda o que a gente fala que você está sofrendo de risco, certo? Então, quando eu vou conversar com o paciente
e eu vou calcular para ele um risco dele ter um infarto, o que eu calculo é se ele fuma ou se ele não fuma, não a quantidade de cigarros que ele usa. Não existe dose mínima segura de cigarro. E a pessoa, parece que ela começa a fumar, a tendência é aumentar, né, esse desejo pelo cigarro? A dependência do cigarro, ela vai muito pela ação da nicotina no nosso cérebro, né? Então, quando a nicotina ela chega no nosso cérebro, ela aumenta a produção de dopamina, que é o hormônio do prazer. Então, literalmente, né, de verdade, o cigarro vicia por esse aumento de produção de dopamina. Então, cada vez mais que a pessoa vai produzindo essa dopamina, ela vai querendo mais essa sensação de prazer que o cigarro traz. Então, cada vez ela tende a fumar mais e mais. Além do cigarro ser também uma porta de entrada para outras drogas. Doutor, em relação ao cigarro eletrônico, é menos prejudicial à saúde? Muito pelo contrário, né? O cigarro eletrônico, ele não é aceito pela Anvisa, não é regularizado pela Anvisa, então a gente não tem controle nos cigarros eletrônicos do que tem ali dentro. A gente não sabe o que tem ali dentro. Então hoje a gente sabe num cigarro branco quanto de nicotina que tem naquele cigarro branco, porque é fiscalizado pela Anvisa. O cigarro eletrônico, vulgo vape, ele não é fiscalizado pela Anvisa, então a gente não sabe a quantidade de nicotina que tem ali dentro e o que tem ali dentro. E mesmo se uma empresa fala que o vape não tem nicotina, não tem como a gente ter certeza disso. Então a gente não consegue ter segurança nenhuma com o vape. Tanto que o vape não é usado, inclusive no grupo de tabagismo. E quais seriam esses prejuízos à saúde em relação ao vape? Os mesmos do cigarro comum, né? O risco de câncer, aumento da pressão, aumento de risco de infarto, derrames, né? AVC. Já que é um produto proibido, como as pessoas conseguem acessar tais produtos? Muito por importação indireta, né? Pessoas trazem muito vape do Paraguai e é vendido no mercado paralelo, né? De fácil acesso, infelizmente. A fiscalização ela falha pelo volume de pessoas que usam, pelo volume de pessoas que vendem. Então é difícil a fiscalização em cima disso. E até porque a demanda, a busca é muito grande. As pessoas buscam pelo vape, principalmente a população mais jovem, população que vai mais em festa. Né? Como o cigarro ele foi proibido em ambientes fechados, a pessoa vai mais para o vape, que acha que tem essa falsa ilusão que ele é menos tóxico. Doutor, o tabagismo passivo, ele também traz prejuízo? Também. Isso aí é uma ideia que as pessoas acham que não tem problema. Então, meu marido fuma, minha esposa fuma, eu não fumo. Mas você tem contato com ele, você convive com ele, você fuma indiretamente perto dele. Parar de fumar depois de muitos anos ainda traz benefícios? Com certeza. Não existe idade mínima e nem máxima para você parar de fumar. Quanto antes você conseguir interromper o tabagismo, melhor para a sua saúde de modo geral. Óbvio que quanto antes você conseguir interromper, você ficar mais anos sem o cigarro, os benefícios vão ser maiores. Mas a gente tem benefício de interromper o tabagismo desde os primeiros 20 minutos de quando a gente para de fumar. Então, a partir de 20 minutos, a gente já começa a ter mudanças no nosso corpo, né, com a saída da nicotina, que ela acontece 100% depois de 48 horas. Quanto mais tempo vai passando, mais benefício vai tendo. E esse benefício é cumulativo pelos anos, pelas décadas. Hoje a gente fala que uma pessoa que ficou sem fumar, em média de 15 anos, para risco cardiovascular, é como se ela nunca tivesse fumado. Nós falamos a respeito do cigarro eletrônico. Não poderia deixar de comentar também a respeito do cigarro de palha. São os paeiros, né, como isso, dizem. Né? Também traz algum tipo de prejuízo? Inclusive, a gente considera que o cigarro de palha ele tem o dobro ou o triplo da quantidade de nicotina. Tanto que no grupo, quando a gente faz a entrevista com o paciente, que a gente pergunta quantos cigarros que ele fuma por dia, isso é um dos critérios que a gente leva em conta. Saber se ele fuma cigarro branco, se ele fuma cigarro de palha ou se ele fuma cigarro de rolo. O de rolo, muitas vezes, até pior ainda, porque no cigarro de rolo que ele faz, ele coloca a quantidade de fumo que ele quiser. Então, não é padronizado. Uma pessoa pode colocar pouco fumo ou muito fumo. Então, tanto o cigarro de palha quanto o cigarro de rolo tem mais nicotina do que o cigarro branco. As pessoas com idade mais avançada têm esse hábito, né, de consumir o cigarro de palha. Isso está comprovado, né, doutor? Sim. E o cigarro, né, o problema que a gente tem é que ele é de muito fácil transporte. Então, quando a gente vê um problema grande também, que é o uso do álcool, para a pessoa fazer o uso do álcool, ela tem que estar em algum ambiente próprio para isso. Então, ela vai estar ou na casa dela, ou no bar, ou ela tem que ir ao supermercado para poder comprar bebida alcoólica. O cigarro não, ele está sempre no bolso. O cigarro ele é pequeno, cabe em qualquer lugar, então ela está sempre com ele. Quais as reclamações mais comuns
por parte do usuário que recorre ao tratamento? O que mais incomoda hoje em dia o usuário é a reclamação das outras pessoas com ele. Porque muitas vezes o próprio paciente que é tabagista, ele não sente essa necessidade de interromper o tabagismo por algum problema de saúde, porque ele não enxerga os riscos que ele está sofrendo. A maioria das pessoas falam que a esposa, ou o filho, ou algum parente está reclamando dele, né, da quantidade que ele fuma, muito até pelo cheiro, pela questão da tosse que o tabagista apresenta, né, pela questão de irritar, né, a fumaça do cigarro ser irritativa. Muitos pacientes têm problemas de alergia. Então, muitas vezes a pessoa procura o grupo por indicação de outras pessoas. Agora, a maioria das vezes, quando a pessoa procura o grupo por vontade própria, é porque ela teve consciência que realmente o cigarro faz mal para ela e faz mal de forma grave. Então, ou ela teve na família algum familiar que teve algum problema relacionado com o cigarro, ou um histórico próprio dela, que ela teve uma elevação da pressão e o médico aconselhou para ela interromper o tabagismo, algum problema cardíaco, que pode levar o risco até de morte para ela. Esse é o momento que ela tem um estalo e procura ajuda. Daqui a pouquinho a gente volta, dando sequência a esse tema envolvendo o tabagismo, com a participação hoje do Dr. Felipe. Para o que você está fazendo e presta atenção. Perder sua CNH não é opção. A Multare tem a solução. Se você foi multado ou está com algum problema na sua CNH, a Multare tem a solução para você. Há mais de 10 anos no mercado. Sempre entregamos o que prometemos. Tradição, qualidade que você confia. A maior assessoria de trânsito do Brasil. Incidentes acontecem. Caso precise, estamos prontos para analisar seu caso e lhe defender, garantindo seu direito de dirigir. Vá para nogahost.com. Hospedagem, criação de sites e e-mail profissional. Uma plataforma completa, integrada com os melhores aplicativos do mercado. Alta performance, hardware de última geração e desempenho incrível. É seu site até 10 vezes mais rápido. E se você está sem tempo ou não consegue personalizar seu site, contrate-nos. Deixe seu site nas mãos de especialistas e foque no crescimento do seu negócio. Acesse nogahost.com. Na Domac Ferro e Aço, transformar sonhos em realidade é a nossa missão. Com dedicação, coragem e paixão, criamos produtos que vão além do aço e do ferro. Estamos presentes em todo o interior mineiro, sempre perto de você. Eu sou da terra, eu sou forte, eu sou Domac Ferro e Aço. Domac Ferro e Aço, construindo um futuro melhor. Visite nosso site e saiba mais. Com a WS Solar, você vai economizar até 95% na sua conta de energia. Receba todo o suporte de homologação e consultoria gratuita. Temos uma equipe de engenheiros capacitados para realizar projetos de geração de energia solar, atendendo o setor industrial, rural e residencial com segurança. Solicite orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 37 99145 1688. Taxa 0% de adesão e planos de contratação descomplicada. WS Solar. Gere sua própria energia. Entre nessa campanha. Nova Serrana contra a dengue. Elimine água parada e ajude a proteger sua família e a nossa cidade. E não se esqueça, a vacina contra a dengue está disponível para crianças de 10 a 14 anos em todas as UBSs. Juntos, somos mais fortes nessa luta. Prefeitura de Nova Serrana. Tempo de grandes conquistas. Contabilidade Santos. Há mais de 40 anos, prestando serviços de contabilidade na região centro-oeste de Minas Gerais. Atendemos pequenas e grandes empresas nas atividades da indústria, comércio e prestação de serviços. Vai empreender? Quer ajuda? Somos a solução. Contabilidade Santos. Qualidade e seriedade. Profissional que proporciona satisfação e resultado para nossos clientes.
Já voltamos, dando sequência a essa pauta de hoje, falando sobre tabagismo, com a participação do especialista Dr. Felipe, médico de família e comunidade, hoje à frente de um projeto que vem fazendo muito sucesso, dando muitos resultados, que é o projeto de Mãos Dadas da cidade de Nova Serrana. Doutor, vamos falar sobre solução para o problema, como parar de fumar. Quais métodos mais eficazes? Olha, a ideia do grupo é a gente ter um atendimento multiprofissional, certo? Não existe fórmula mágica para poder interromper o tabagismo. A gente precisa de ajuda de vários profissionais e precisa do apoio, tanto do paciente quanto também dos familiares que estão envolvidos nessa missão de interromper o tabagismo. Então, hoje, para a gente conseguir fazer um paciente interromper o tabagismo, depois dele ter tomado essa decisão de que realmente quer interromper... Tem que partir dele, doutor? Partir dele, primeiro, a decisão, a gente vai entrar com ele com apoio psicológico, nutricional, com o profissional de educação física, com equipamento, né, tanto da auriculoterapia, que a gente faz durante o grupo, com, quando necessário e se com indicação, o uso de medicamentos. Um erro que a gente vê das pessoas quando procuram um grupo é achar que o remédio é milagroso, é achar que ela vai participar do grupo, que o grupo vai dar um remédio para ela, que esse remédio vai fazer ela parar de ter a vontade de fumar. E esse remédio não existe. O que a gente faz no grupo, do ponto de vista medicamentoso, é a gente entrar com medicamentos para ajudar no controle da ansiedade, que a dependência com a nicotina causa. Então, um paciente que ele tem uma dependência alta, né, da nicotina, né, um vício grande, ele precisa entrar com medicamento para poder ajudar no controle da ansiedade. E a gente entra com medicamento para poder tentar diminuir a quantidade de nicotina que esse paciente fuma. O que faz ele ficar viciado no cigarro é a nicotina. Igual eu expliquei, ela atua no cérebro, aumenta a produção de dopamina. Então, o que a gente faz é ofertar essa nicotina para o paciente para poder quebrar o hábito que ele tem de fumar o cigarro. Então, o paciente, muitas vezes, ele usa do cigarro como válvula de escape para os problemas do dia a dia. Então, ele está estressado, ele fuma um cigarro, que aí a nicotina libera dopamina e ele fica mais relaxado. Então, o que a gente faz com o medicamento? A gente oferta essa nicotina para ele em forma de adesivo, ou em forma de goma, ou em forma de pastilha, para dar essa nicotina, o cérebro entender que não está faltando nicotina para ele não ter uma abstinência, uma crise de abstinência, e com isso a gente quebrar o hábito dele buscar o cigarro como válvula de escape. E aí o psicólogo ajuda a gente nesse momento, dando dicas, dando conselhos de como que ele pode fazer essa troca do hábito de ter o cigarro na mão, como que ele pode fazer isso para poder não buscar o cigarro, e sim buscar outras coisas. Uma dica que a gente dá muito lá no grupo é o fato dele ter, ao invés de cigarro, ele pegar um pedacinho de cenoura. A gente sempre fala do pedacinho de cenoura. Ele vai ficar com um pedacinho de cenoura como se fosse o cigarro, para ele ter alguma coisa nas mãos. Ele ter também, por exemplo, mascar um chiclete. Mascar um chiclete sem açúcar. Então, na hora que ele tiver esse desejo com o cigarro, ele vai pegar e vai mascar um chiclete, para poder tirar essa quebra de momentânea que ele está tendo com o desejo da nicotina. O paciente também, quando ele está buscando interromper o tabagismo, ele vai fazer uso, além do adesivo, como eu falei, das gomas. As gomas, elas vão entrar muitas vezes para esse momento de fissura. Então, quando o paciente estiver com um desejo mais forte de fumar, ao invés dele fumar, ele vai pegar uma goma de nicotina, que é como se fosse um chiclete, vai mascar esse chiclete vai liberar a nicotina, isso vai acabar com o desejo que ele está tendo naquele momento de fumar o cigarro. E com isso, a gente vai buscando métodos para quebrar o hábito que esse paciente tem de usar o cigarro. Então, a gente não quer que ele fique com o cigarro, né, de fácil acesso. Então, a gente aconselha ele não comprar o cigarro, não ter o cigarro em casa, para poder dificultar. Para quando ele for querer buscar o cigarro, ele ter que ir até um supermercado, até algum lugar longe da casa dele. E isso, dele ter que andar, vai ser o tempo que ele precisa para refletir, para ele voltar em consciência, para ele lembrar por que ele está participando do grupo e que eu não vou buscar esse cigarro, eu sou mais forte que isso. Nisso, o profissional da educação física ajuda a gente, o profissional da enfermagem ajuda a gente, o profissional da psicologia ajuda a gente para criar essa consciência no paciente, que ele é mais forte do que o desejo de fumar. Doutor, eu vou insistir na questão da ansiedade, que eu acho que é uma dor, é uma situação gritante, né? Uma reclamação constante das pessoas.
Controlar essa ansiedade é uma tarefa difícil, né? Difícil, muito difícil. Para quem consome o cigarro por muito tempo. Então, hoje a ansiedade, tanto a ansiedade quanto a depressão, é o vilão do século. A gente está numa sociedade extremamente atarefada, sempre atrasado. Então, a maioria das pessoas, por ter essa rotina estressante, né, são pessoas muito ansiosas. E aí buscam no cigarro essa válvula de escape. É isso que a gente quer levar de consciência para as pessoas durante o grupo, para poder quebrar essa cascata que ela tem de estou ansioso, fumo cigarro, relaxo. Passou o efeito do cigarro, vou buscar outro cigarro para poder ficar relaxado de novo. Então a gente tenta passar orientações para o paciente, tanto na questão da alimentação, quanto no estilo de vida, atividade física, para poder ajudar no controle da ansiedade. E quando bem indicado, o uso de medicamentos também para poder ajudar no controle. Existe risco de ganho de peso ao parar de fumar? O que a gente vê na prática dos pacientes quando eles param de fumar, o que acontece é que eles começam a sentir mais o gosto da comida. Eles começam a sentir mais o cheiro da comida. Eles começam a ficar mais felizes com o alimento. O cigarro tira o paladar, então? O cigarro tira o paladar. O que o cigarro faz é ele pegar as papilas que a gente tem e anestesiar elas. Tanto as papilas quanto os cílios, os cílios que eu falo do estômago, do pulmão, tudo fica mais lento. Então a pessoa ela para de sentir cheiro, ela para de sentir gosto da comida. E aí quando ela para de fumar, ela volta com esses sentimentos. Ela volta a sentir o gosto melhor, sentir o cheiro melhor da comida, tudo melhora na vida dela. E aí com isso a gente vê as pessoas falando, estou comendo mais depois que eu parei de fumar, porque eu estou achando a comida mais gostosa. Então a pessoa passa a beber mais água, passa a comer mais. E aí muito da nossa orientação, que a gente tem o profissional da nutrição junto com o grupo, é direcionar esse desejo do paciente para alimentos saudáveis. Pra gente, já que a gente está quebrando um vício do cigarro, que a gente direcione esse apetite do paciente, que ele está aumentando porque ele está gostando de comer, para comer coisas saudáveis. Então a gente tem também a profissional de educação física para poder ajudar na atividade física e também da nutrição para direcionar o paciente quanto à alimentação correta. Doutor, muito obrigado aí pelas explicações, esclareceu muito em torno da questão do tabagismo. Para encerrar, uma mensagem para quem tem muita dificuldade em abandonar o referido vício. Olha, o grupo ele está aqui para poder ajudar você que quer interromper o hábito de fumar, certo? O grupo ele tem toda uma metodologia planejada e aqui eu queria reforçar como que é o funcionamento desse grupo. Então, o primeiro ponto que o paciente quer participar do grupo, ele deve buscar o PSF de referência da sua região para poder se candidatar, né, dar o seu nome, para poder fazer primeiro uma entrevista com o médico, com o psicólogo, para poder entender todas as doenças que você possui, para saber as contraindicações, se existem alguma dos medicamentos que a gente pode usar no grupo de tabagismo. As reuniões elas estão acontecendo já essa semana e a próxima. Então você deve buscar o quanto antes o seu PSF de origem para saber quando que vai ser na sua unidade a primeira reunião. Caso na sua unidade já tenha passado a primeira reunião, já tenha acontecido as entrevistas, você pode buscar outra unidade que te acolha, que ainda não tenha feito as reuniões, e você participar da reunião nessa nova unidade. A sua unidade, caso ela já tenha feito, você não consegue participar nela. Você precisa procurar uma outra unidade. Como, por exemplo, a minha unidade de Novo Horizonte, a reunião ela vai acontecer no dia 9, agora, às 5h30 da tarde. A gente tem um tempo de tolerância de 15 minutos para esse momento de chegada e a escolha do horário é justamente para que toda a população possa participar. A reunião, então, ela é fora do horário comercial. E importante ressaltar que durante o grupo a gente tem as reuniões de modo sequencial. Então, as reuniões elas não são aleatórias, segue uma metodologia e em cada reunião é discutido um tema com algum profissional diferente, como eu disse aqui no nosso encontro hoje. Então, caso você participe do grupo, mas falte em alguma reunião, isso vai quebrar a sequência de raciocínio do grupo. E com isso, a gente não pode dar continuidade no tratamento medicamentoso. O paciente ele pode continuar participando do grupo, mas ele vai participar como ouvinte. Para o grupo funcionar, ele tem que estar ativo em todas as reuniões. E aí a gente consegue te ajudar a interromper esse tabagismo. Projeto de suma importância, né? Sim. Para essas pessoas que buscam abandonar esse vício, né? Essa questão de fumar. Doutor, obrigado pela participação, um tema
importante, né, compartilhado aqui com a nossa audiência. Sucesso. Obrigado. Tem mais vagas, né? Sempre tem vagas, né, para acolher interessados. As vagas elas estão abertas, a gente não limita a quantidade máxima de pacientes que vão participar do grupo. A gente quer ajudar o máximo de pacientes possíveis. E caso você tenha perdido esse grupo ou vai fazer alguma viagem e não vai poder participar do grupo atual, a ideia que a gente tem é estar sempre mantendo o grupo ativo. Então, assim que encerrar esse grupo, já vai ser programado o próximo grupo. Ainda não tem uma data concreta, uma data decidida, mas provavelmente por meados de agosto vai acontecer um próximo grupo. Então, sempre busque a sua unidade, saiba quando vai acontecer o próximo grupo e venha participar. E com essa explanação do Dr. Felipe, a gente encerra o nosso podcast de hoje, que abordou sobre tabagismo. Grande abraço. Um abraço, meu amigo. Obrigado. Obrigado, gente, pela atenção, pelo carinho da audiência e até o próximo podcast.